Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. Você ouve agora a apresentação das pesquisadoras Cíntia Lisenberg, professora da PUC Campinas, e Sofia Franco, doutoranda da ECA USP. No simpósio, elas analisaram como o formato híbrido do filme Cora Coralina, Todas as Vidas, e o acento à figura multifacetada da poeta permitem pensar nas representações sociais que circulam na mídia para além de sua dimensão biográfica. Você ouve a seguir a apresentação de Sofia Franco sobre o tema. Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou a Sofia, a minha dupla Cíntia, infelizmente, não pode estar presente, então hoje eu vou falar por nós. O nosso trabalho é as representações circulantes em Cora Coralina, Todas as Vidas. É um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto desde o ano passado. Não é exatamente o objeto da pesquisa de nenhuma de nós duas, mas se relaciona de alguma forma com os nossos objetos de pesquisa. A Cíntia pesquisa a velhice, as representações da velhice, e eu pesquiso discursos referenciais, de certa forma, híbridos. Então, esse documentário se relaciona bem com esse tipo de objeto, porque a gente escolheu esse filme do Renato Barbieri, que estreou no Circuito Nacional em 2017. Ele é um documentário híbrido, enquanto forma poética da Cora ela oscila entre a prosa e a poesia, esse documentário oscila entre o ficcional e o referencial. Então, a gente quis entender como essa forma de construir o documentário contribui para que o filme ultrapasse uma narrativa simplesmente biográfica da Cora e sua vida pessoal para uma esfera mais coletiva, né? Então, passando do individual ao coletivo. Então, o título do filme já sugere uma pretensão de explorar essa multiplicidade da Cora Coralina como uma poeta, e também indica uma pretensão de se estender à esfera coletiva ou social das representações da mulher. Então, rapidinho eu vou passar o trailer do filme para quem não conhece poder ter uma ideia. Todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações. Tudo isso aumentava a minha solidão e eu me fechava, circunscrita no meu mundo do faz de conta. Vivia a vida sedentária. Tinha atitude de pessoa desgostosa da vida, como dizia então. Apegava-se também com interesse resignado e tranquilo ao feito de um crochê de linha muito fina e ponto muito aberto que nunca vi terminado. Daí o título do meu livro, Vintém de Cobre. Vintém de cobre, dinheiro antigo, moeda escura, recolhida, desusada, feia, triste, pesada. Meus anseios extravasaram a velha casa, arrombaram portas e janelas, e eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco do sono. Chorei ali, já do lado mineiro, minhas lágrimas de despedida. E fui caminhando, e me nasceram filhos. E foram eles, frágeis e pequeninos, carecendo de cuidados, crescendo devagarinho. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa deserta.
Cora foi uma mulher que viu um futuro dela, ela quis alguém mais, ela montou numa garupa de um cavalo e se foi. Isso para mim é uma vitória. Isso para mim, essa ida de Cora é o despertar da mulher no mundo de hoje. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Então, Cora Coralina é o pseudônimo da Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que é uma poetisa goiana, nascida na cidade de Goiás, do dia 20 de agosto de 1889, e faleceu em Goiânia em 10 de abril de 1985. O filme aborda as diversas facetas da Cora Coralina, um pseudônimo que ela assume já na idade adulta, e entre os relatos e as poesias ele apresenta os diversos papéis sociais que ela ocupou ao longo da vida. Ele busca construir uma imagem de um sujeito plural e que, por onde passa, não se permite transitar de forma anônima, mas deixa marcas de sua presença por todos os locais onde ela se instalou. Então, a gente entende essas representações circulantes como representações sociais. São as representações que circulam pelas mídias e construções que apontam coordenadas que nos implicam em nossas formas de apreensão do mundo e como agir nele. Essa definição vem a partir do Moscovitch e a gente entende as representações sociais não como um elemento que reproduz algum aspecto de realidade, mas como um fenômeno que permite a própria construção da realidade, na medida em que se atribuem significados e sentidos àquilo que cada representação recorta. Desse modo, entendemos ainda que as representações sociais são construções de modelos identitários com uma carga valorativa, sobre os quais se estabelecem um lugar do eu e do outro, do familiar e do não familiar, e também determinam os comportamentos em torno de si. Esse padrão se torna mais rígido quanto mais se cristaliza como norma em determinado grupo ou sociedade. Porém, com novos sentidos e conteúdos a ele associados, pode sofrer alterações, gerando novas representações e relações sociais. No documentário, essa relação entre as diferentes representações é uma tônica central, seja entre a menina Ana e a mulher Cora, seja entre as diversas representações do lugar do feminino e da presença humana em sociedade, e também dos universos da cotidiano e da poesia. Então, a gente trabalha com o conceito de mediações midiáticas numa perspectiva crítica da mídia, pensando na ética das mediações, que a gente trabalha com o texto do Cerelli, ele faz uma leitura do Silverstone. Então, a gente pensa nesse processo de mediação como um processo necessariamente incompleto, sempre vai haver uma lacuna entre o vivido e o representado. E é importante para nós, nesse estudo, nessa perspectiva crítica da mídia, analisar as estratégias midiáticas de construção das representações, levando em consideração os gêneros e formatos das produções e os seus cruzamentos. Então, o Cerelli, citando o Cerelli, se não podemos, de fato, viver fora dessa mediação, cabe-nos a todo momento pensar as relações e as frestas entre o vivido e o representado e reconhecer que, embora necessária, a mediação é inevitavelmente incompleta e não deve ser usada para nos afastar do mundo. A gente trabalhou com os hibridismos discursivos desse documentário. Então, a gente pensa essa cinebiografia, né, em forma de documentário, como uma narrativa factual, ou seja, ela se relaciona a elementos do mundo histórico,
e ela tem um tratamento criativo desses elementos referenciais. Então, a gente tem aí um hibridismo entre o discurso referencial e o discurso ficcional, como uma estratégia do audiovisual contemporâneo para problematizar a representação fiel da realidade. Então, a gente trabalhou com o conceito do Nichols de voz do documentário como a voz que se constrói no filme na interação entre seus códigos, e a gente entende esse documentário como um documentário autorreflexivo, ou seja, um documentário que admite a relação entre o sujeito e o texto como socialmente construída. Então, esse documentário ele apresenta um modo performático de construção, ele mistura livremente as técnicas expressivas que dão textura à densidade e à ficção. Então, ele tem planos de ponto de vista, números musicais, representações de estados subjetivos da mente, retrocessos, fotogramas, etc., como técnicas oratórias para tratar das questões sociais que nem a ciência nem a razão conseguem resolver. Essa é uma definição do Nichols. Então, a gente vê como elementos ficcionais ou performáticos do documentário a construção de trechos da obra da poetisa goiana com atrizes que recitam a poesia, então, tanto nesse fundo preto, quanto com dramatizações. Então, a gente tem a menina, a adolescente, a mulher e a idosa representando Cora, dramatizando momentos de sua vida. E como vozes referenciais, nós temos alguns depoimentos de especialistas, pesquisadores, amigos e parentes da Cora, que vão tanto falar da sua obra literária quanto de suas ações sociais em algumas instituições e da sua vida pessoal. E a gente tem também como elementos referenciais fotos de arquivo pessoais da Cora, fotos de projetos onde ela se engajou, fotos do local onde ela viveu e também filmagens diretamente na cidade do Goiás. E a gente tem um elemento que para mim é muito interessante, porque ele está exatamente nessa relação entre o performático e o referencial, que são as projeções da Cora dando entrevistas. Então ele é referencial, porque ela é uma imagem de arquivo da Cora falando, mas ela se coloca nesse lugar da mediação, porque ela é uma imagem projetada nas paredes da casa. Então ela está justamente nesse jogo entre o referencial e o performático. Então os elementos referenciais contribuem para uma certa valorização e legitimação do discurso desse documentário e eleva o valor tanto da obra da Cora, porque você traz especialistas que vão legitimar aquela obra literária, né, quanto para localizar o filme dentro do contexto histórico. E aí a gente tem os elementos performáticos e ficcionais que conferem ludicidade, leveza ao documentário e um jogo estético que a gente acha que contribui para passar dessa narrativa individual da vida pessoal da Cora para esse âmbito mais do coletivo e das representações do feminino. Então, a gente pensa que o Nichols mesmo fala que esse modo performático enfatiza as complexidades do conhecimento e vai do geral ao particular, do individual ao coletivo, do político ao pessoal. Então, a gente acha que esse modo, a gente concorda com o Nichols nisso, que esse modo de construção contribui para esse jogo do individual, entre o individual e o coletivo. Então, isso também tem bastante ligação com o que a Heller fala, de que existe uma conexão da particularidade e a universalidade genericamente humana. Então, o filme nos apresenta uma personagem que expressa a sua singularidade em identificação com as exigências, as aspirações e as ações sociais que existem para além das casualidades da própria pessoa, elevando-se realmente a essa altura. Então, no jogo entre a ficcionalidade e a referencialidade, na articulação das representações entre as diferentes faces e fases da poetisa e das figuras que apresenta em seus poemas, o filme se posta como um elemento mediador que nos permite problematizar o mundo maior do feminino que orbita diferentes esferas do cotidiano em toda a sua potência. Pronto.
Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/Midiato. Até a próxima! Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.